Então agora oficial, vamos começar o nosso segundo encontro da jornada da protagonista, né? Eu quis trazer esse tema, porque eu trouxe esse tema central, fazendo as pazes com você. Identifique e respeite os seus limites. Então vocês vão entender que tá tudo interligado. Ontem eu expliquei dentro da psicologia, né? Na psicologia se diz a nossa psique humana, a nossa personalidade, ela é dividida em instâncias. Nós temos a criança interior, a adulta interior ou o ego adulto e nós temos o crítico interior, tá? Então quando a gente começa a entender o funcionamento da nossa mente, quando a gente começa a entender a nossa psique, né, que a nossa personalidade, ela se divide em instâncias. Olha que interessante, quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a fazer as pazes com a gente mesmo. Primeiro, porque a gente entende que não é uma coisa fixa, sabe? Você não é só aquilo. Se você tá com um turbilhão de pensamentos na tua mente, um monte de coisa negativa, é o momento de respirar e você entender que você não é aqueles pensamentos, aquelas emoções, sabe? Se você tá com o teu crítico interior ali muito aguçado, te chicoteando, é o momento de você respirar, se auto-observar e perceber que você não é esse crítico. Entende? Se você se vê ali muito agarrado na reclamação, na culpa, se culpando o outro, né? De novo, é o momento de se descolar, de se auto-observar e perceber que aquilo ali é o arquétipo da tua criança ferida que está no comando. Se você percebe que você quer fazer alguma coisa e você simplesmente não consegue levantar a bunda do sofá, é você entender, opa, quem? Quais as partes aqui dentro que não quer levantar a bunda do sofá? Se eu preciso, sabe? Porque a tua adulta saudável, a tua adulta madura, quando ela tá no comando, ela vai chegar para tua criança e vai falar: eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso. E amorosamente, ela vai acolher a tua criança e vai fazer o que precisa ser feito. Lembra das chaves de ontem? Criança faz o que quer, adulto faz o que é preciso. Criança reclama, adulto resolve. Então tem várias chaves que ajudam, tá? Aqui, meus amores, claro, tô batendo muito nessa tecla da criança ferida. Mas quando a gente vai trabalhar a criança interior, a gente sabe que não tem só uma criança ferida. Tem a criança ferida e tem a criança saudável, né? Que algumas linhas falam que é a criança sombra e a criança sol. Então, claro que quando a gente abraça a nossa criança que tá ferida, que tá triste, a gente vai também de encontro com a nossa criança sol, com a nossa criança saudável. E é essa criança que a gente quer que fique à tona. Não é que é só pra gente ser aquela adulta, severa, rígida, sabe? Super responsável. Não é isso. A gente precisa ter esse equilíbrio. Tem uma frase que eu amo, que eu gosto muito de trazer dentro dos meus atendimentos quando eu faço o trabalho com a cura da criança interior, que eu peço, né, trabalho a nível de subconsciente para você entender que é possível, permitido e merecido que você viva a tua vida equilibrando a alegria, a espontaneidade, a pureza da tua criança com a responsabilidade, com a maturidade da tua adulta interior. Então é muito lindo quando a gente consegue equilibrar tudo isso, né? E quando a gente fala de protagonismo, também tem isso. Não é que é só pra gente ver a produtividade, a responsabilidade, sabe? As tarefas, os compromissos. Não é isso. Ser protagonista da tua vida
é você ser feliz, ser satisfeita, ser alegre, ser leve em todas as áreas da tua vida, sabe? Você sentir que é possível ser assim. Você ser uma mulher realizadora, mas ao mesmo tempo ter leveza na tua vida, ter alegria, ao mesmo tempo se divertir, ter espontaneidade. Olha que lindo! A espontaneidade, a leveza, a alegria, isso vem da onde? Vem da nossa criança saudável, da nossa criança sol, né? Então, claro que a gente vai trabalhar tudo isso também. Quando a gente fala de protagonismo, não é só essa adulta, né? É a gente equilibrar tudo isso, a nossa personalidade, trazer equilíbrio para a nossa psique. Então, voltando um pouquinho, como eu estava falando, quando você começa a entender o funcionamento das tuas partes, ali, teu sistema de crença, a tua criança, a tua adulta, sabe? Você se coloca de fora e aí você consegue fazer as pazes com você. E na real, você consegue perceber que você é algo muito além disso. Você não é só a sua criança, você não é só a sua adulta, sabe? Você não é só o seu crítico, você não é só os seus pensamentos, as suas emoções. Você é algo muito além. E aí, meus amores, que tá a chave. Em algumas escolas filosóficas, a gente chama isso de essência, né? Alguns falam, eu em essência, minha divindade interior, meu eu superior, né? Minha alma, meu espírito. Então, assim, de acordo com a tua crença, pensa que é isso, você é esse ser em essência, tá? Esse é você. E quando você começa a olhar para isso tudo e fazer as pazes com você, você começa a se identificar com a tua essência. Eu falo que assim, você consegue resgatar a tua identidade. Quem é você em essência? E aí quando você começa a fazer as pazes com você mesmo e resgatar a tua identidade, você começa a buscar a tua autenticidade. E aí você percebe que você, de fato, é um ser humano único, que não existe absolutamente ninguém igual a você nesse mundo. Você é único, sabe? Mesmo que você tenha um irmão gêmeo que seja idêntico fisicamente, daqui para dentro, cada um é diferente. E aí quando você se conecta com isso, com a tua identidade, você resgata a tua autenticidade, você quer explorar mais isso e entender qual que é o teu poder, qual que é o teu lugar no mundo. E aí, meus amores, a gente começa o que a gente chama nessa jornada de autoconhecimento de busca. E aí você começa ali a fase da busca. Então eu vou buscar. Quem é esse meu eu autêntico, né? Quem sou eu em essência, de fato? O que eu gosto, o que eu não gosto? Qual é o meu propósito nesse mundo? Né? Dizia que muitas vezes, em muitas lives, eu gosto de trazer essa analogia, imaginar que o planeta Terra, que a vida é um grande quebra-cabeça. E cada um de nós é uma pecinha única que vai encaixar e formar esse quebra-cabeça da vida, né? Então você é essa pecinha única, não vai ter exatamente nenhuma peça igual a você. E aí eu começo a perguntar, e aí, você sente que você está encaixada direitinho, fazendo a tua função, cumprindo o teu propósito no quebra-cabeça da vida? E aí muitas pessoas, quando eu faço essa pergunta, a pessoa fica assim, fala, não, eu acho que não. E aí começa a fase da busca. Isso faz parte, tá, meus amores? Isso faz parte do nosso processo de autodescoberta, de autoconhecimento. E é muito lindo, muito importante e essencial, tá? Só que você começa com esse resgate da autenticidade, querendo procurar o teu propósito, né? Entender qual que é o teu papel no mundo.
Só que antes disso tudo, meus amores, tem uma coisa que você precisa fazer. Você precisa estar bem com você mesmo. E aí eu falo, antes disso tudo, claro que é tudo, como eu falo, é um processo. Tudo vai estar acontecendo alinhado ao mesmo tempo. Você começa a tua busca e aí você começa o teu processo de se autoconhecer e começar a se amar, a se valorizar. E para você começar a se amar, para você se amar, primeiro você precisa começar a liberar, sabe? Eu falo assim, acho que o primeiro ponto, de fato, para você se amar genuinamente, você precisa começar a se desprender. Eu falo assim, primeiro você precisa começar a deixar ir aquilo que não é bom para você. E eu acho que eu fui para trazer nessa jornada para vocês, assim, para não ficar uma coisa muito solta. Eu falei, eu vou num ponto que é muito forte para nós mulheres, sabe? E eu acho que isso gera um peso emocional pra gente tão grande, que é a questão da culpa. Muitas vezes a gente não consegue se amar por completo, porque a gente se culpa o tempo todo. O tempo todo a gente está se culpando por algo, sabe? Seja porque a gente não vai conseguir fazer aquilo, seja porque a gente parou alguns instantes para cuidar da gente mesmo, sendo que tinha milhões de outros afazeres, milhões de outras coisas para abraçar. Então, assim, o tempo todo a gente se culpa. Então, o primeiro passo que eu vou trazer para vocês, meus amores, no exercício que eu vou deixar hoje para vocês, é se libertar da culpa. De fato, se você quer se amar, se você quer aprender a se amar, olhar para você com mais valor, com mais dignidade, sabe? Trabalhar a tua autovalorização, o teu amor próprio, o teu merecimento. Primeiro, você precisa se libertar da culpa. E aí, lá dentro do exercício, eu trouxe algumas etapas. Porque como que a gente se liberta da culpa? A gente vai trabalhar o auto-perdão, a gente vai trabalhar a autocompaixão. Então, é muito lindo. Deixei um exercício bem completão para vocês sobre isso, tá? Por quê? Aí agora eu vou dar um mergulho um pouco mais profundo, que foi o que eu falei para vocês, que assim, não tem como eu me aprofundar como eu gostaria aqui numa única live, mas eu vou trazer essa consciência já para vocês porque é muito importante, falando do nosso universo feminino, tá? Por que a gente carrega tanta culpa? Inconscientemente. Às vezes tem mulheres aí que nem acham que, não, imagina, Desi, eu não tenho tanta culpa assim, eu não me sinto tão culpada assim, sabe? Mas inconscientemente a gente carrega muita culpa. Sabe por quê, meus amores? Isso são crenças muito enraizadas, são crenças transgeracionais que a gente carrega, que vem lá de gerações passadas, sabe? Imagina, vamos voltar na nossa ancestralidade? Nossas tataravós, nossas bisavós, nossas avós. Imagina, a gente sabe, né, como as mulheres, tanta repressão, tanta coisa que a gente passou, gerações após gerações, o quanto que a gente foi reprimida, o quanto que não se foi permitido expressar os seus sentimentos, expressar a tua autenticidade, o quanto que nos foi ensinado que a gente veio, né? A gente precisa estar aqui para estar disponível para as pessoas, para servir os outros. Então isso é algo que é transgeracional. Isso vem há muito tempo, tá? E tá embutido no nosso DNA energético e a gente recebe isso, tá? Através da nossa mãe, né? Da nossa avó, da nossa mãe. E de novo,
E de novo, quando eu trago essas questões, seja das feridas emocionais que a gente vai falar lá na aula de quinta-feira, seja essa questão das crenças geracionais, de novo, né, meus amores, a gente precisa olhar para isso com muita amorosidade, com muito carinho. Porque os nossos ancestrais, os nossos pais, eles nos passaram aquilo que foi ensinado para eles. Então, com os recursos, com as ferramentas que eles tinham, com o conhecimento e com a sabedoria que eles tinham, eles passaram para a gente o que eles achavam que era o melhor. Então, a gente também precisa ter esse olhar de amor e compaixão com os nossos pais, com os nossos ancestrais, quando a gente fala dessas questões. Isso também traz o perdão no nosso coração. Lembra? É o perdão que vai te libertar. É o perdão que vai te libertar de tudo. Né? Tem uma frase, eu ia até trazer aqui, tá aqui, o livro da Louise, que a gente fala, quando a gente fala de culpa, né? A gente está falando de culpa quando a gente se sente culpado e quando a gente culpa os outros. Né? Então, às vezes, quando eu trago essas questões, tem pessoas que começam a olhar, então isso é culpa do meu pai, então isso é culpa, eu sou assim por culpa da minha mãe, por culpa da minha avó. Não, meus amores. Não é isso que eu quero trazer para vocês. Eu só quero trazer a consciência do que aconteceu, essa energia que ainda ressoa em você, mas agora você é adulta, você tem maturidade suficiente, né? Pegue essa, eu falo, culpa é diferente de autorresponsabilidade. Tenha responsabilidade sobre você e faça as mudanças que precisam ser feitas, tá? Não adianta você ficar culpando, lembra? Quando você tá muito presa na culpa, quando você tá na tendência de culpar os outros, você está vivendo a partir das lentes da tua criança ferida. Quando você começa a querer procurar culpados pelas coisas que acontecem na tua vida, é porque a tua criança ferida que tá falando, que tá no comando, não é você, tá? Então, olha só, nesse livro que eu amo, da Louise Hay, Você Pode Curar Sua Vida, vou ler só uma frase, né, maravilhosa, que ela fala sobre a culpa. Então, a culpa é um dos modos mais garantidos de se permanecer dentro de um problema. Então, quando você continua se culpando, quando você culpa os outros, é isso que você fica fazendo. Você fica ali, nesse ciclo vicioso, sabe? Você fica preso no passado e você não consegue andar. Pra quê? Então, ficar carregando esse peso, essa culpa, né? E ficar culpando os outros. Pra quê? Pra quê? Não, libera tudo isso. Libera tudo isso, esse peso que não é seu. Há pouco tempo eu fiz uma postagem aqui no Instagram muito interessante, que foi, né, que viralizou bem, assim, tiveram muitas curtidas, que é muito interessante. Isso eu tive lendo, eu estava lendo a respeito, e aí me veio essa ideia de fazer essa postagem. Eu fazendo uma encenação como se eu estivesse pegando bolsas. E aí a pessoa, então era como se alguém chegasse pra mim e falasse assim: nossa, você é tão boazinha, você pode segurar isso pra mim? E aí eu pegava uma bolsa. Nossa, mas você é tão forte, eu tenho certeza que você vai aguentar de levar mais uma. E aí eu pegava outra bolsa. E a outra pessoa vinha: você pode carregar isso aqui pra mim também? Resumo, no final do vídeo eu estava cheia de bolsas. E aí eu faço esse comentário, né? Eu coloco isso no post. Acho que você já entendeu que esse vídeo não é sobre bolsas. É sobre os pesos que vocês carregam de outras pessoas. E aí eu tive muitos comentários sobre isso, sabe? Pessoas falando: mas quando você é boazinha, é assim mesmo, né? As pessoas sobem nas tuas costas. Eu vi muito comentário sobre isso, algumas pessoas vieram falar comigo no direct, né? E aí, como que eu saio dessa situação? Então, primeiro, você precisa se conhecer. Você precisa fazer as pazes com você mesma. E você fazendo as pazes com você mesmo, você se conhecendo, você entendendo
quem é você? Você vai identificar os teus limites e respeitar os teus limites, entende? E assim você vai conseguir expressar para os outros quais são os seus limites. Enquanto você não souber quais são os seus limites, você não vai conseguir verbalizar para os outros. Então os outros vão continuar passando as bolsas para você. Vai continuar passando as responsabilidades delas para você, porque você foi criada, foi ensinada que você tá aqui mesmo para agradar os outros, para estar disponível, para servir. Só que isso você escutou lá na tua infância. Inconscientemente você recebeu essa informação. A tua criança recebeu essa informação. Foi involuntário, você não teve escolha. Mas agora, você como adulta, você tem escolha. Você tem a decisão consciente de mudar isso, de mudar esse comportamento. Pega essa chave, meus amores, porque isso é incrível. Quando eu, virei essa chave na minha mente, sabe? Porque eu falei, quando eu era criança, eu recebi isso, inconscientemente, foi involuntário. Não tinha, né? A nossa mentalidade, quando a gente é criança, a gente é uma esponjinha. Não tem como a gente filtrar. Mas agora, com a maturidade da minha adulta, eu tomo essa decisão, consciente de mudar isso. Eu não preciso mais ficar carregando esses pesos, ficar carregando essas bolsas e essas responsabilidades que não são minhas. Entende? E aí, o que eu ia falar para vocês que não dá para aprofundar tanto aqui dentro, é a questão dos arquétipos, né? Eu falo assim dessas armaduras, desses mecanismos de defesa que a gente cria. E aí, quando a gente vai estudar essa questão dos arquétipos, que são personalidades, subpersonalidades, tá? Criadas pela nossa psique. Existe dentro do universo feminino, quando a gente vai trabalhar a cura do feminino, esse resgate do feminino, existe o arquétipo da salvadora, o arquétipo da guerreira. E aí, meus amores? Durante muito tempo, né, por conta disso tudo que você recebeu, que foi ensinado para você, você criou a armadura da salvadora, da guerreira, da cuidadora. E isso ficou tão impregnado em você, foi tão, né, foi ali ensinado, tão enraizado, que você segue a tua vida como se aquilo fosse um valor, um princípio muito forte. E que se você fizer qualquer coisa contra, você está desonrando aquilo. Entende como isso é profundo e como a gente precisa trabalhar isso profundo? Só que isso não é um valor seu, isso foi algo que foi ensinado para você. Você gerou esse arquétipo da salvadora e da guerreira, e agora, e por isso que a vida inteira você sempre teve que estar dessa forma. Entendeu a frase? Teve que estar dessa forma, salvando todo mundo, cuidando de todo mundo, né? Pegando os pesos e as responsabilidades de todo mundo. Mas você não precisa mais estar. Você já pode, você já é adulta. E você já tem a consciência e pode ter a decisão de escolher mudar. Porque é cansativo, meus amores, passar uma vida inteira tendo que salvar o mundo, achando que você vai salvar o mundo, você vai salvar os outros, guerreando, né? O arquétipo da guerreira, você está guerreando o tempo todo, com a tua mente, com os outros, enfim, com tudo. Então é muito cansativo. Então você já tem essa decisão, você já pode escolher mudar, tá? Esse é o ponto. Então, eu sei que isso é muito profundo, não dá pra gente, né? Quando eu faço esse trabalho com a cura do feminino, a gente entra em várias subpersonalidades, tá? Submodalidades aí dentro dos arquétipos, é bem interessante. Mas, voltando aqui, eu queria muito trazer essa consciência para vocês, porque eu acho muito interessante. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Rosa,
Foi maravilhosa essa postagem das bolsas, né? Bem interessante. Nena, eu lembro desse, passei o dia refletindo nisso mesmo. Acredito que é sobre o post, né? Que vocês estão falando. Exatamente, tá? Então, por isso que assim, o exercício que eu vou deixar para vocês, o primeiro é: liberte-se da culpa, tá? Para fazer as pazes com você, primeiro você precisa se libertar da culpa. E aí a segunda parte é a parte do reconhecendo os seus valores e princípios, tá? Por quê? Primeiro, vocês precisam se libertar disso tudo, sabe? Dá uma olhada para as situações que você ainda se culpa. Então ali eu dividi, foi bem interessante porque eu dividi em 3 partes. Dá para vocês aprofundarem bem nisso e trabalhar. E aí, conforme vocês vão liberando essa questão da culpa, as coisas vão começar a clarear, sabe? Vai desanuviar, as coisas vão começar a clarear, vai ficar mais leve, você vai começar a querer se reconectar mais com você mesmo. E aí, para isso, eu trouxe na segunda parte do exercício para vocês reconhecerem os seus valores e princípios. Porque aí vocês vão estar naquela busca, lembra? Então deixa eu entender qual que é o meu propósito, vai querer pegar todo o teu poder pessoal, entender quem é o teu eu autêntico. Quem sou eu de verdade? Essa é a segunda parte do exercício. Depois que deu uma clareada, né, que amenizou aí, deu uma leveza no teu campo, aí eu quero que você olhe para você em essência. Resgata a tua identidade, olha para o teu eu autêntico e aí eu fiz o exercício para você identificar quais são os seus 5 principais valores e princípios, né? Porque é com eles que vão te ajudar a você entender assim quem é você e se você tem vivido de acordo com esses valores e princípios. Caso não, para vocês, aí é o momento de vocês começarem a se alinhar com teus valores e princípios. Porque quando você vive uma vida alinhada aos teus valores pessoais, você vive uma vida mais leve. Você vive uma vida mais autêntica, porque você vive uma vida de verdade. Quando a gente vive uma vida contra os nossos valores e princípios, é uma vida muito pesada, porque é uma vida de mentira. A mentira, ela pesa. E a gente sabe disso, porque quando a gente mente, a gente não fica bem. Então, esse exercício do valores e princípios é para vocês começarem a identificar de fato os teus valores, quem é você, e começar a se alinhar, viver uma vida mais honesta consigo mesmo, com o que você acredita, tá? E além disso, quis trazer um exercício bem interessante. Quem você é. E esse exercício é principalmente para de fato você entender quem você é, independente dos outros. Independente do que o outro diga para você o que você é. Eu quero que você comece a se olhar em essência e entender o que você gosta de fazer, o que você gosta de comer, quais os lugares que você gosta de frequentar. Entende? E aí quando você começar a se conhecer, quando você começar a se entender e a se amar, porque ali, um dos pilares, eu falo assim, quando a gente começa a trabalhar essa questão da culpa, a gente só vai conseguir fazer isso, né, se amar mais quando a gente começar a liberar aí essa culpa, enfim, toda a negatividade, né, essa mania da gente ficar se criticando o tempo todo. Então, por isso que primeiro eu trouxe o trabalho da culpa, porque eu quero que vocês comecem a se libertar disso tudo. Se libertou disso, aí começou esse processo, sente que tá mais, liberou mais no teu campo, tá mais tranquila, tá mais leve, aí você vai para resgatar a tua autenticidade, tá? Então é muito importante a gente fazer esse trabalho. Eu quero que você comece a identificar quem é você de fato. Quem é você?
Independente das outras pessoas, se você não precisasse agradar os outros, quem seria você? O que você estaria fazendo? Né? Sei lá, se você não tivesse que trabalhar para ganhar dinheiro, o que você faria? Sabe? É essas perguntas que eu quero que você se faça. Vai estar tudo lá dentro do exercício, vocês vão entender. Eu trouxe de uma maneira muito fácil, assim, muito prática, tá? Porque eu quero que vocês comecem a tirar essas camadas e entender. E aí eu dei um exemplo lá que eu gosto bastante, é uma analogia que eu falo assim, vou trazer uma história para vocês entenderem a profundidade desse exercício. Aí isso tudo tá lá. Aí eu coloquei, dá um exemplo lá que fala uma mulher que está à beira da morte e uma certa hora, ela de olhos fechados, achando que morreu, ela chega no céu e é julgada. E aí Deus começa a perguntar para ela, quem é você? E aí ela fala, eu sou fulana, mãe de 3 filhos, casada com não sei quem. E aí ele fala, não, eu não perguntei quem é você, com quem você é casada e o que você fazia. Eu perguntei quem é você. E aí vai intensificando. O ponto é, eu quero que vocês façam essa repetição, se perguntem várias vezes até vocês chegarem de fato em quem é você, em essência. E aí eu trago um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da essência, né? Você é a tua essência, tá? Então tá tudo descrito bonitinho no exercício que eu trouxe para vocês. E claro, meus amores, como eu falei, quando a gente vai se conhecendo, quando a gente vai se organizando, entendendo quem nós somos, a gente vai entendendo os nossos limites. Se você sabe exatamente do que você gosta, né? Quem é você? Do que você gosta e o que você não gosta de fazer. Você vai saber quais são os seus limites. Você vai começar a se respeitar nesse ponto, sabe? Você não vai simplesmente sair só para agradar o outro, sabe? Você vai começar, e é tudo com amorosidade. Porque quando você se ama, você consegue transmitir isso para o outro, sabe? E você consegue transmitir com amorosidade. E é muito lindo, é muito leve. Apenas façam, apenas pratiquem, sabe? Eu falo assim, pratica e vê. Até agora, talvez você não tenha feito nada disso. Então começa a fazer a partir de agora e veja os resultados. Veja como que vai ficar a tua vida. Entende? Sempre quando eu trago as práticas, os exercícios para as pessoas, eu falo isso. Eu falo assim, olha, tá aqui a ferramenta. Eu usei essa ferramenta durante muito tempo e eu uso até hoje. E assim, para mim, fez efeito. Para mim e para outras pessoas com quem eu aprendi. Né? Então hoje eu tenho a possibilidade, eu tenho a oportunidade de poder trazer essas ferramentas para vocês. Então façam. Né? Lembra que ontem eu falei o que torna as coisas mais fáceis? Prática, familiaridade. Então talvez hoje eu estou falando isso para vocês, assim, pode ser algo super utópico. Mas se vocês não colocarem em prática, vocês ficarem só assistir a live, nossa, Desi, foi incrível, tive muitas viradas de chave, mas assim, não colocarem em prática, meio que isso só fica aqui, fica por pouco tempo, sabe? Na tua psique. Amanhã ou daqui a pouco você vai desligar a live, já vai vir um monte de informação, um monte de estímulo, um monte de coisa e você esqueceu de quem? De você, não é de mim. Né? Quando a gente fala de fazer as pazes consigo mesmo, é você entender que você precisa se priorizar. Meus amores, você é única. Essa vida aqui é exatamente como você vive. Essa vida é única. Você chegou aqui sozinho e você vai sair daqui sozinho. A gente precisa trazer isso todo dia para nossa mente, sabe? Não é algo, Desi está falando de morte. Não, é algo, é certeza, né? Você chegou aqui sozinho, você vai sair daqui sozinho. Como que você quer sair daqui? Se você veio para cá, tem um propósito.
certo? Você quer sair daqui melhor ou pior? Cheio de bugiganga, cheio de peso emocional. Sabe o que eu falo? Eu falo assim, poxa, cheguei aqui bem ou mal, que eu, igual eu falei ontem, né? Um HD zeradinho. Cheguei aqui, um HD zeradinho. Pô, recebi muita coisa boa, mas recebi muita coisa ruim também, né? E como é que você tá hoje? Você tá mais cheio de coisas boas ou coisas ruins? Como é que você quer sair daqui? Quer sair mais sobrecarregado do que você chegou? Não é possível que vocês realmente não acreditem que se a gente tá aqui nesse planeta, nesse mundo, não é por um propósito. E é um propósito bom e positivo. Não é a gente ficar pior do que a gente chegou. Sabe, meus amores? Assim, isso é tão necessário. A gente precisa falar sobre isso, porque eu acho que a sociedade onde a gente vive, que é de muitos estímulos, sabe? Sempre muita coisa, muita informação, muito. Parece que as pessoas não se deram conta que elas estão aqui por um propósito muito maior e não é sair pior do que entrou. Sabe? Então, quando a gente começa a tomar consciência disso, a gente fala, peraí, não, calma, realmente eu preciso respirar, eu preciso dar uma parada, eu preciso olhar pra mim. Quando eu for embora daqui, eu vou embora sozinho. Por que eu tô querendo abraçar o mundo? Por que eu tô querendo salvar o mundo? Sabe? Por que eu tô querendo pegar tudo, fazer responsabilidade de tudo, de todos, fazer tudo, sabe? Me sobrecarregar ao máximo. Pra quê? Pra aprovação externa? Pra validação externa? Opa! Quando você for, daqui a pouco já tem uma outra pessoa lá no teu trabalho, sabe? Então, assim, a gente precisa entender isso. A gente vai levar tudo isso daqui, né? Vamos levar coisa boa, então? Conhecimento, coisa boa, autocuidado, sabe? Pensamentos positivos, amor, muito amor. Pra gente conseguir trabalhar na energia do amor, a gente precisa tirar todo esse lixo mental e emocional que tem aqui dentro, sabe? Uma vez eu lembro que eu estava participando de um retiro budista e a monja disse um negócio muito interessante. Ela falou assim, os monges, eles têm as coisas fofas, mas tem aquelas coisas que é para dar tapa na nossa cara mesmo pra gente acordar, né? E aí ela falou assim, sabe por que as pessoas não cuidam da tua saúde mental? Sabe por quê? A pessoa não cuida da saúde mental, não cuida da mente. Porque mente não fede. Porque quando, por exemplo, o nosso corpo, quando ele começa a feder, a gente vai lá e cuida dele, né? A gente toma um banho, a gente se cuida, sabe? Começa a ficar com chulé, você vai lá e vai cuidar do chulé, né? Vocês entenderam? Então, assim, se a gente tá ali com o nosso corpo fedendo, a gente vai lá e vai cuidar do nosso corpo. A nossa mente tá cheia de lixo mental e emocional. Só que esse lixo não fede. E aí, a gente fica ali acumulando aquele lixo mental e emocional todo, né? E a gente não faz nada. E é isso que a gente vai levar, sabe? Então, eu faço esse convite para vocês hoje. Comecem a olhar para dentro, a se priorizarem, a limpar, a começar a limpeza desse lixo mental e emocional, sabe? É muito importante. E quando a gente fala de se priorizar, isso não quer dizer egoísmo, isso não quer dizer que você vai deixar de lado, que você vai deixar de cuidar do teu filho, que você vai deixar de estar num relacionamento, que você vai... Não é isso. Se priorizar não é você entrar numa caverna, numa bolha e também esquecer do mundo e não ajudar os outros. Não é isso. Quando eu falo se priorizar, é você se coloca como primeira da tua lista e você tirar nem que seja 10, 15 minutinhos para você, sabe? Dizer, eu preciso cuidar. Como que eu faço para cuidar da minha mente? Né? Para começar a limpar esse lixo todo. Né? É meditação, é oração, é Ho'oponopono, são práticas. Então eu vou tirar 15 minutinhos do meu dia para fazer isso. Ponto.
minuto. Você tá pegando 15 minutos do seu dia, em vez de rolar o feed ou ficar vendo televisão, 15 minutos. E você vai usar aqueles 15 minutos para você, seja para fazer as práticas que eu vou enviar para vocês, que é algo por escrito, seja para fazer uma meditação, fazer uma oração, né? Depois, ler um livro. Lê um livro que você sente que vai ser uma leitura inspiradora e construtiva para você. Sabe? Então tenha esses momentos, e momentos mesmo de recompensa para você. Tira um momento e aí cuida também de você, né? De autocuidado. Vai para um spa, vai fazer uma massagem, sabe? Vai fazer uma terapia energética, sabe? Vai cuidar de você de forma integral. Isso é muito incrível. Quando a gente, nem que seja uma vez por semana, nossa, eu vou tirar para fazer um reiki, uma cromoterapia, uma aromaterapia, uma massagem, sabe? É muito importante a gente se cuidar, a gente ter esse momento com a gente mesmo. Isso não quer dizer que você vai esquecer do resto do mundo. Você vai continuar cuidando dos teus filhos, no relacionamento, trabalhando, gente, fazendo tudo isso, sabe? Só comecem a criar o hábito de se cuidar, de se abraçar, sabe? De fazer, de se acolher. Faça as pazes com você. Tá bom, meus amores? Esse foi o meu recado para vocês nessa noite de hoje, no nosso segundo encontro da Jornada da Protagonista. Vamos que vamos assumir as rédeas da tua vida, hein? Não deixa a tua criança bater pezinho, espernear e continuar tomando conta da tua vida, não, tá? Não deixa o teu crítico interior, ou ego pai que a gente chama, ficar te criticando e te punindo, não. Parou essa coisa de se punir, sabe? De ficar, de se culpando, se criticando. Tá na hora de você começar a olhar para você com amor e com admiração, né? Porque eu sei que a gente quer que o mundo nos olhe dessa forma. Mas primeiro você tem que começar com você. Se amando, se olhando com admiração, se cuidando, se acolhendo, tá bom? E é isso que eu queria trazer para vocês. Fiquem bem, fiquem em paz. Fui olhar a hora para ver se eu tinha passado muito. Uma ótima noite para vocês, pessoas maravilhosas.